estava pregando e ele disse uma frase que eu achei muito bonita. Aliás, não foi hoje de manhã. Ele disse assim: nós só estamos aqui porque neste dia, há mais de 2000 anos atrás, a morte morreu. Você entendeu? Há mais de 2000 anos atrás, a morte morreu. Porque as pessoas que ressuscitaram, mesmo durante o ministério de Jesus, lá no Antigo Testamento, morreram de novo. Jesus não. Ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo até hoje e vai continuar. E essa promessa ele estende a nós. Porque quando Lázaro morreu, o que Jesus disse? Se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós sabemos, irmãos, que se eu tombar aqui agora, eu fecho os olhos aqui, mas eu abro para a eternidade. A morte foi vencida. O último inimigo a ser vencido. E esse é o Jesus que nós servimos. Por isso que é bom, irmãos. Como é bom, existe lugar em pessoa melhor para servirmos o Senhor. Eu gostaria, aproveitando que você está em pé, eu sei que na hora que eu disser você abrir este livro, você sabe decora salteado esses 2 versículos. Mas assim, vamos abrir lá, o Salmo 121. Salmos 121. Amém? Eu acho que se eu pedir, a gente não precisa nem ler, né? Nós sabemos. Decora salteado. Vamos dizer? Talvez a tradução seja um pouco diferente do irmão do lado, mas o sentido é o mesmo. O que diz lá? Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Deus socorro vem, que fez os céus e a terra. Eu sei que nós conhecemos bem esse texto, né? Mas nós vamos meditar um pouquinho nele nesta noite. Pode sentar, irmãos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde? Diz o salmista. De onde me virá o socorro? Quando Davi escreveu esse salmo, existiam algumas divergências do período exato que ele escreveu, mas alguns acreditam que foi na época que ele estava sendo terrivelmente perseguido por Saul. E quando ele estava compondo esse salmo, foi exatamente quando Saul foi morto. Então ele perguntava a Deus: eu levanto os meus olhos para os montes, porque quando eles estavam chegando próximos a Jerusalém ficava numa subida. Então de lá de longe eles olhavam para Jerusalém e eles repetiam essa mesma pergunta: eu elevo os meus olhos para os montes, onde fica Jerusalém? E pergunto: de onde vem o meu socorro? E ele mesmo dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, eu sempre tive um sonho, desde muito nova, sempre fui muito fascinada. Sempre tive o sonho de voar. Eu acho interessante uma coisa que o ser humano não faz naturalmente, né? Ninguém tem asas. Mas tanto que o ser humano pensava em voar que testaram tantas coisas, até que fizeram um avião, conseguiram chegar aos céus. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de andar de avião. E é muito interessante a
a sensação que você tem quando você está lá em cima, né? Você vê o avião na pista, de repente você percebe que ele está lá nos céus. Mas mesmo tendo oportunidade de andar de avião, eu disse, não é isso ainda que eu queria. Eu queria voar mesmo, que nem os pássaros. Eu não queria ter nada entre eu e os céus para voar. Eu acho que talvez o que mais se aproxima dessa sensação, talvez seja asa delta. Ou tem aqueles aviãozinhos bem pequenininhos, sabe, que não tem nem cabine. Tem só 2 lugarzinhos ali com o piloto para alguém que vá junto. Eu disse, talvez essa seja a sensação mais próxima. E como eu sempre tive esse sonho, porque eu acho bonito, às vezes eu fico admirando os pássaros. Parece que eles fazem aquilo com uma facilidade. Eu sempre digo assim, meu sonho era mergulhar, meu sonho era voar de bungee, sei lá. Meu sonho era voar. Mas para isso eu precisava ter asas, para voar que nem os pássaros. E eu fico observando eles e fico com uma inveja gospel deles, porque eles fazem aquilo que eu não tenho condições de fazer, pelo menos aqui nessa terra. E quando estiver aqui, né, não sei lá na glória, depois que a gente estiver lá, de repente Deus, né, nos dá a oportunidade, não sei, mas por enquanto não, eu sei que não vou ter essa sensação. E sempre que me chamava a atenção, havia um pássaro em especial que me chamava a atenção, que eu olhava, que eu pesquisava, porque os próprios estudiosos dizem que ela é a rainha das aves, que é a águia. A águia ela é superior a qualquer outra ave, qualquer outro pássaro, porque ela voa muito mais alto, ela tem algumas características, e eu não vou entrar nisso, mas ela tem muitas características. E uma das características dela que eu achei interessante, amados, eu estava pesquisando, quando ela voa, ela chega a atingir 300 quilômetros por hora. E o máximo que eu andei de carro rápido, eu acho que foi uns 160, 170, numa madrugada que eu estava indo para Florianópolis. Um carro muito bom, um carro quase que voando. Eu já fiquei abismado com a velocidade, não sei qual foi a velocidade máxima que você andou, mas eu andei a 150, 160 por hora, e eu fiquei imaginando 300 quilômetros por hora a águia consegue fazer quando ela voa. Ela consegue atingir 10 mil metros de altura. Quando ela sai para voar, ela consegue atingir lá 10 mil metros de altura. E ela tem outras tamanhas características que não quero falar sobre isso hoje, porque não temos tempo. Mas você já pensou, amados, uma águia com todo esse potencial, com tudo que ela pode fazer, ela nasceu para cumprir com isso. Você já pensou se em uma certa ocasião ela achasse que ela não tinha condições para fazer nada disso? Tem uma historinha que se conta, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, de um ovo de águia, sei lá por que cargas d'água, foi parar lá no meio das galinhas. E a galinha jogou o ovo da águia. E a águia nasceu no meio das galinhas. E a águia se portava como uma galinha. Ela vivia como uma galinha. Quando tinha tempestade, ela saía correndo como uma galinha. Quando ela via que tinha alguma ave de rapina, quando tinha algum animal à espreita, ela corria de medo, se escondia, porque achava que era uma galinha. Até que um dia alguém, uma outra águia, observando aquilo, na nossa história as águias falam. A águia chegou para outra e disse assim, mas o que você está fazendo no meio das galinhas? E a águia respondeu, mas eu sou uma galinha. Aí a águia disse para ela, não, você não é uma galinha, você é uma águia. Não, eu não sou. Não, você é. E ficaram naquela discussão, até que a águia disse para ela, dê uma olhada, olha a estrutura das galinhas, olha aquilo. Aí pela primeira vez na vida ela começou a
Aí aquela águia disse assim, tão estendida nas tuas asas. Aí aquela águia, aos poucos, foi abrindo uma asa, foi abrindo a outra, até que ela se convenceu que ela não era uma galinha, ela era uma águia. E no mesmo instante ela alçou o voo e recuperou todo o tempo perdido dela enquanto ela estava achando que era uma galinha. Ela percebeu que ela não precisava viver no chão, ela podia viver nas alturas. Ela podia viver nas alturas. Ela não precisava viver acovardada. Ela não precisava viver temerosa. Ela não precisava viver com medo de qualquer coisa. Porque você sabe que tem uma galinha que ela até diz, né? Quando corre atrás dela, ela diz: estou fraca, estou fraca. Mas a galinha diz isso? Ela mesmo reconhece que é fraca. E aquela águia estava fazendo a mesma coisa que a galinha: não, eu sou fraca, não posso, não consigo. Acho que a galinha tem um bola, né? Que faz um barulho que todo mundo diz que ela diz, né? Estou fraca, estou fraca. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer com isso hoje? Que Deus nos fez para ser águias. Deus nos fez para andar nos lugares altos. Não para estarmos com medo de tudo e qualquer coisa. E todos os dias, diante do problema, da dificuldade, nós dizemos: eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Muitas vezes nós vemos cristãos que falam da mesma forma de mim. Enquanto que Deus está dizendo: eu não te criei para ser galinha, eu te criei para ser águia, para você ser a rainha das aves, a rainha dos pássaros. E uma das características da águia é que quando ela vê uma tempestade, ela não pode assustar. Você sabe o que ela faz diante da tempestade? Ela não se esconde no primeiro buraco que ela encontra. Ela vai e ela sobe. E ela vai em direção à tempestade. E ela vai em direção à tempestade. E ela entra no meio daquelas nuvens escuras. E ela entra onde há os trovões, onde há os raios. E ela vai. Mas ela não fica ali. Ela passa além daquela tempestade. E diz os estudiosos que ela vai acima da tempestade. E sabe o que ela faz lá em cima daquela tempestade? Ela descansa. Diz que há uma corrente de ar lá em cima, que ela aprende a descansar acima das tempestades. Tem uma música do Diante do Trono que diz assim: lugares altos. E na letra dessa canção diz assim, olha, uma das partes da canção diz assim: ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do meu pecado, das tentações, das minhas dores, das perseguições, do pecado, das desilusões, do fracasso, da tristeza. Ele me faz andar em lugares altos, porque o Senhor nos chamou para andar acima dos problemas, não vergado e olhando para o chão. Por isso que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que me vem o socorro, é de lá que vem a minha força, é de lá que eu tiro a minha fortaleza, é de lá que eu passo pela tempestade e consigo um salto tão alto. É lá, irmãos, eu estava vendo que diz que muitos pássaros, a gente olha para os pássaros, parece que é a coisa mais fácil do mundo estar voando, mas diz que a águia é a única que descansa enquanto
potencial de águia, mas continuamos procurando a resposta no chão. O Senhor diz que Ele nos daria, não é espírito de covardia, Ele nos daria espírito de ousadia, daquele que vence, daquele que enfrenta, daquele que diz: a tempestade é forte, a tempestade é grande, o vendaval está forte, está tudo muito forte, mas o Senhor me prometeu que Ele ia me sustentar como a águia, Ele ia renovar as minhas forças e as minhas asas, não seriam como a minha, mas seriam como águias, porque o Senhor me permite, porque o Senhor me dá. Irmãos, quando o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, ele sabia que a resposta dele não vinha do exército que estava ao redor dele. Ele sabia que a resposta não vinha da força física que ele tinha. Ele sabia que precisava esperar o socorro que vinha do Senhor. E é isso que ele continua a nos dizer ainda hoje, irmãos. Ele continua a dizer: pare de viver como um animal que corre diante de qualquer coisa, que não tem coragem de enfrentar nada, que o destino dela é ser assado, ou ser cozido, ou ser lido com arroz, ou qualquer outra coisa. O Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos vencedores. Tanto que a palavra de Deus diz que nós devemos viver de derrota em derrota. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos viver de vitória em vitória. Mas nós só conseguimos viver de vitória em vitória, amados, se eu tomo posse disso para a minha vida. Se eu digo: eu posso, eu sei que eu posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. Eu sei que eu posso levar os meus olhos para os montes. Eu sei que muitas vezes, diante da circunstância, eu me pergunto: mas da onde que vai me vir o socorro? Mas quando passa um pouquinho aquela turbulência e que o coração acalma, qual é a resposta que vem dentro de nós, amados? Qual é a resposta que vem diante de nós? Davi estava numa situação difícil. Ele não tinha por que ser perseguido, mas Saul perseguia para matar. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Por quê? Porque ele sabia, e ele mesmo disse: não, eu não vou matar Saul. É o Senhor que vai fazer o que tem que ser feito, e se tiver que ser ele, é o Senhor que vai me colocar lá. E foi exatamente o que Deus fez, amado. Foi exatamente o que Deus fez. Mas porque esse homem ousou confiar, tanto que no versículo 3, o que ele diz? Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. O nosso protetor não dorme. O nosso protetor não está ocupado com alguém que é mais santo que eu. O nosso protetor não está preocupado, não está ocupado demais daquele que parece ser mais santo, irmãos. A qualquer momento que nós clamarmos, que nós pedimos, Ele está presente. Hoje pela manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu disse: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu não mereço. Não mereço. Mas obrigada porque lá atrás, nesse dia, quando chegaram lá no túmulo, aquele estava removido. E eles entraram lá e não tinha nada lá. Hoje de manhã eu vi o pastor pregando, ele diz que geralmente nos túmulos está escrito: aqui jaz fulano de tal, né? Mas lá não está escrito: aqui jaz Jesus de Nazaré, que se dizia Filho de Deus. Não, muito pelo contrário. Você sabe, você já viu foto, já viu filmagem, que lá está completamente vazio, porque Ele foi o exemplo, amados, para que nós vençamos, para que nós possamos subir, para que nós possamos olhar para nós. E eu tenho potencial de águia, eu posso viver como uma águia. Não tem por que eu me dobrar diante da dificuldade, não tem por que eu me dobrar diante do problema, não tem por que eu me dobrar diante do inimigo que se levanta contra mim, não tem por que eu me dobrar diante daquilo que me afronta. Eu preciso me dobrar sim diante daquele que
ela disse, olha, eu chegou um ponto que com roupa pesada eu não conseguia mais, eu estava afundando, e a única coisa que eu olhei para o céu, eu olhei para cima, e eu disse, Senhor, eu estou indo fazer a tua obra. Se o Senhor não quer que eu pare, me ajuda, porque eu não tenho mais forças. E ela disse, naquele exato momento que ela falou isso, ela disse que duas mãos vieram por baixo do corpo dela e a ergueram até em cima da água. E aquelas mãos ficaram sustentando ela até o marido voltar e poder resgatar. É assim que o nosso Senhor faz, irmãos. Quando nós não conseguimos, Ele vem. Mas quando nós sabemos onde buscar, quando nós sabemos onde colocar a nossa aflição, quando nós sabemos aos pés de quem não nos derramamos. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite mexer na nossa vida. Às vezes Deus permite que aconteçam algumas coisas nas nossas vidas, para que nós possamos olhar para os montes e dizer, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Nosso socorro, Senhor. Só vem o Senhor. Só vem o Senhor. O sustento é só dele. Mas Ele nos capacita, irmãos. Ele nos capacita. Ele diz, eu dou a vocês a asa de águia. Porque você age como uma ave qualquer. E você veja que Ele podia ter dito asas de falcão, sei lá, arpia, condor, qualquer outra, do gavião. Não. Ele disse, eu lhe dou asas como águia, porque é a rainha das aves, é a rainha dos pássaros. Ele não escolheu o que tinha de mais pobre, de qualquer jeito, não. Ele escolheu aquilo que tinha de melhor para nos dar. Foi assim que Ele fez com seu filho. Ele podia ter dito, anjo, você que tem maior poder aqui, você que na hierarquia está acima de todos, vai lá na terra e morre para aquele povo que não vale a pena. Nós sabemos que não foi isso que Ele fez. Nós sabemos que Deus deu o melhor. Ele continua dando o melhor para nós, amados. Mas pare de dizer, sou fraco. Pare de dizer, sou fraco. Pare de buscar a resposta no chão. Olhe para os céus, olhe para o Senhor. Busque nele o alento. Busque nele a resposta. Busque nele. É só nele, amados, que nós podemos. É só nele que nós conseguimos. É só Ele que renova as nossas forças. Nós podemos nos encher de palavras positivas. Nós podemos ir no psicólogo e ele trabalha no nosso interior, mas aquilo dura só um tempo. Jesus é eterno, amados. O que Ele faz dentro de nós não tem prazo de validade. Não vai só até o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Vai a vida inteira se nós assim o permitirmos. Se nós assim deixarmos que isso aconteça. Mas às vezes nós nos esquecemos, irmãos. Às vezes nós nos envolvemos com tantas outras coisas. Você sabe, irmãos, eu estava vendo um testemunho. Eu peguei o final da história. Eu sei que é uma pastora, ela faz parte do Ministério de Louvor e ela canta. Se não me engano, ela estava no Canadá nessa época. Depois eles foram para os Estados Unidos. E ela disse que ela estava indo para uma apresentação que tinha só uns 2 milhões de pessoas. Só 2 milhões de pessoas. E quando ela estava indo para essa apresentação, Deus disse para ela, este não é o teu lugar. Ela pensou, mas foi o ministério que o Senhor me deu de louvor, eu estou indo adorar o Senhor. Como não é o lugar? E ela foi, fez, mas não sentiu conforto naquilo que ela fez. E ela voltou e estava lá no camarim. E passou um tempo, alguém bateu na porta. E disse, tem uma pessoa aqui que disse que precisa falar com você. Mas tudo bem, manda essa pessoa entrar. A pessoa disse, olha, eu estava assistindo pela televisão e Deus disse, vai lá e dá um recado
O Senhor quer que eu largue tudo? O Senhor disse sim. O Senhor não quer que eu cante mais com as pessoas? Não quer. E ela ficou durante muito tempo. Só uma pessoa dirigiu o louvor dela. Só o Senhor. Amado, Deus não está preocupado com o teu ministério. Deus não está preocupado com o que você tem feito com o teu ministério. Ele está preocupado que você tenha intimidade com Ele. Durante anos, ela não cantou mais, nem na igreja. Ela cantava ali sentada no banco, dentro da casa dela, porque o ministério não era mais importante que o relacionamento dela com o Senhor. Às vezes nós damos tanta importância àquilo que nós vamos fazer do Senhor, que acabamos esquecendo do Senhor. Às vezes, não, mas eu cumpro com tudo. Eu venho à igreja, eu vou na ceia, eu sou dizimista, eu oro. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você leve os teus olhos para os montes. E que você sinta desejo de estar lá nos lugares altos com Ele. Você sabe, irmãos, quando eu estava no avião, eu não cheguei a conhecer a cidade de São Paulo, só descendo no aeroporto. Mas quando a gente estava chegando em São Paulo, a gente olhava lá de cima. Aquilo, quem conhece lá sabe, né? Eu não conheço, mas só de cima, assim, você já via aquela coisa lá toda, aquela gentalada toda, tudo aquilo. Mas você olhando lá de cima uma coisa, você estando lá embaixo, no meio da confusão, é outra. Pode querer ficar no meio da confusão, querer ficar lá em cima, lá nos lugares altos, lá pertinho dele, lá próximo dele. Irmãos, o Senhor não quer que você seja milionário, nem que você troque de carro, nem que você tenha a melhor casa do mundo. Isso Ele pode nos dar, é bônus que Ele nos dá, e não é o mais importante para Ele. O mais importante para Ele é quando nós podemos fazer o socorro, vem do Senhor. Mas eu não quero ficar nessa terra, eu não quero ficar aqui, eu preciso subir. O Senhor, Paulo diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, do seu Filho. Ele nos quer próximo, irmãos. Ele nos quer pertinho dele, próximo dele, junto dele. Sabe, por isso Ele nos deu asa de águia, para que a gente passe por tudo e chegue lá em cima e diga àqueles que estão próximos do Senhor. Eu estava vendo esses dias umas cabras que vivem numa montanha, e eu fiquei impressionado com aqueles bichos amplos. O morro desse jeito assim, sabe, de pedra. E os bichinhos vão pulandinho de um lado para o outro, assim, naquele dia que se fosse eu já tinha caído, já tinha batido no chão. Mas o bichinho vai lá pulandinho naquelas pedras e não cai. É assim que o Senhor nos quer, irmãos, lá nos lugares altos, no meio das pedras, das dificuldades, mas pulandinho lá, porque sabendo que o Senhor está nos sustentando, porque sabendo que Ele está ali, porque sabendo que nós não estamos sozinhos, porque sabendo que Ele nos quer, que Ele nos chama, que Ele se importa. Irmãos, esqueça tudo que você aprendeu do Senhor e coloque uma palavra na tua vida. Relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Relacionamento. Aquela mulher estava fazendo a vontade do Senhor, estava cumprindo o ministério dela, estava, mas o Senhor disse: deixa, vem louvar só a mim, vem cantar só para mim, vem todo esse potencial para mim. Irmãos, por isso que
certeza. É a nossa certeza. É por isso que Ele nos sustenta. O meu socorro vem do alto. Para de olhar para o chão. Para de andar com a cabeça baixa. Você sabe que às vezes, né, tem pastores que sempre diziam assim, que caminha olhando para o chão, que está se sentindo derrotado. Você já reparou quando uma pessoa está, que ela anda desse jeito assim? O que você nota nisso? A pessoa está derrotada, a pessoa está deprimida, a pessoa está sem forças. Agora você já reparou quando uma pessoa anda com o peito estufado, não de orgulho, mas anda com a cabeça erguida, mesmo diante do problema? Porque ela eleva os olhos dela para os lugares altos. Assim como o Senhor quer que você eleve os teus olhos para os lugares altos. É de lá que vem nosso socorro. Eu quero que você feche seus olhos, que você cuide da tua cabeça. Feche seus olhos, cuide da tua cabeça. Eu não sei, irmão, se você tem sido águia ou não. Eu não sei se você tem andado nos lugares altos ou se tem olhado só para o chão. Eu não sei se você tem levado os teus olhos para os montes e confiado naquele que pode todas as coisas. Ou você tem dito como aquele bichinho: sou fraco, sou fraco, sou fraco, qualquer vento me derruba, qualquer tempestade me abate. Eu não sei o que você tem sido. Eu sei que o Senhor quer que você seja. E se você se sente fraco, que nessa noite o Senhor possa renovar as suas forças e que você possa estender as suas asas como a águia, porque assim que Ele diz: asas como águia e vencer. Eu não sei, amado, se tem alguém nessa noite que está se sentindo fraco. Você precisa que as suas forças sejam renovadas. Se você se sente assim, eu gostaria que você levantasse sua mão no seu lugar. Não fique com vergonha. Levante sua mão. Eu gostaria que você desse mais um passo de fé e viesse até aqui à frente. Dificilmente, irmão, você sabe disso. Eu chamo alguém para orar. Mas nessa noite eu sei que o Senhor precisa. Então, se você se sente assim, sai do teu lugar. Se você se sente assim, vem para frente. Se você precisa de asas como águia, vem para frente. Irmãos, eu ontem ouvi uma palavra e eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê daquela palavra, mas hoje, sério, hoje eu entendi. Tinha um pastor fazendo uma oração ontem e eu achei, nunca vi alguém fazendo aquela oração, ele dizendo: Senhor, mexe, bagunça a vida do pródigo. Bagunça a vida do pródigo. Eu não entendi porque aquilo me chamou tanta atenção, meu Deus. Deus permitiu bagunçar e me bagunçar para que você estivesse aqui hoje. Para que você estivesse aqui hoje. Eu gostaria de pedir, querido, faça sua mão. Faça sério. Olhe por ela. Feche seus olhos, amado. Feche seus olhos.
Irmãos, tem uma palavra de salmista que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais do que tu fará. Eu gostaria de aproveitar que a igreja está aqui na frente,